Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, é o seu professor da disciplina de psicometria do período remoto e de todos os outros períodos. É, Na aula de hoje, nós vamos falar sobre parâmetros psicométricos dos testes psicológicos, mais especificamente sobre o conceito de validade e precisão. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe o like, curta o vídeo e faça o seu comentário sobre suas dúvidas, suas opiniões, se você gostou, se você não gostou. Se você não gostou, seja educado. Se você gostou, pode extravasar mesmo aqui, tá? Então a gente vai nessa primeira aula a gente vai introduzir esse conceito de validade para depois falar dos tipos de validade e por fim falar de precisão. Então vamos nessa jornada nossa rumo ao conhecimento. Uh, os psicólogos sempre se utilizam de diversos recursos para garantir a cientificidade e legitimidade dos testes, porque não é uma coisa tão trivial, enfim, que os testes são cientificamente com boas evidências, que são legítimos, que é legítimo usar teste psicológico, que aquilo de fato está medindo alguma coisa. Eles têm que apresentar certas características que permitam confiar nos seus dados e demonstrar isso aqui empiricamente, que a gente pode ter confiança nesses dados. Os instrumentos físicos, um relógio, um termômetro, qualquer coisa assim, eles têm que ser calibrados, tem que ter uma calibração. Um termômetro descalibrado, ele vai medir a temperatura errado. E a mesma coisa vale para testes psicológicos, que eles se baseiam na teoria da medida da física. Né? E na psicometria, o que a gente vai chamar de calibração seria validade e precisão. Tá? Então, isso que é validade e precisão. Nosso instrumento está bem calibradinho, bem bom, com boa demonstração científica e empírica de que ele funciona. Se eu só puder colocar na cabeça de vocês alguma coisa sobre validade, mas eu espero colocar mais coisa na cabeça de vocês, vocês são inteligentes, dá para botar mais que uma coisa, mas se só puder entrar uma coisa, porque seria a coisa principal, o que eu tenho que dizer é que um teste é válido quando ele está medindo o que se pretende medir. Tá? Então, esse é o nosso conceito. Então, guardem muito bem isso. Usem aquele espaço importante da sua cabeça para guardar essa informação. O teste ele é válido quando está medindo o que, é que eu pretendo medir. Então, se eu pretendo medir amor e meu teste de fato mede o amor, então aquilo é um teste válido. Se for personalidade, está medindo personalidade, ele é válido. Agora, se for personalidade, está medindo inteligência, aí não, né? Ou está medindo outra coisa que eu sei lá o que, que é, enfim. Então, para o teste ser válido, tem que estar medindo o que, que eu pretendo medir. Tá? Parece uma coisa trivial, só que não é. Porque o teste, o que, que acontece? O teste ele é composto de itens. Os itens são comportamentos. Tá? Os itens estão falando de comportamentos e esses comportamentos têm uma vinculação com algum traço latente. E então a nossa medida que a gente faz do traço latente, então se o teste ele é válido, se ele está medindo, eu pretendo medir. O que, que eu pretendo medir? É o traço latente. Se eu de fato estou medindo o traço latente, esse teste é válido. Só que eu estou medindo o traço latente por meio de comportamentos. Então não é tão fácil que tem um desvio de trajetória nessa área, nessa parte aqui, o teste não esteja medindo o que eu quero medir. Então, os itens vão se referir a esse traço latente e ele é obscuro. E o traço latente eu não vejo. O traço latente eu não tenho acesso. A única maneira de ter acesso com o traço latente é por meio dos itens. Não tem como, né? É só através dos itens. Então, a representação comportamental ela tem que ser legítima. Então, os comportamentos de fato têm que se referir a esse traço latente. Assim, senão, se o comportamento não se referir ao traço latente, meu teste não é válido. Mas isso é uma hipótese para ser empiricamente testada, não é uma hipótese que eu vou dizer o que, que eu acho, porque
lembrem-se, a gente está no campo da ciência, né? A gente está falando de ciência, a gente não está falando de astrologia, tá? E psicometria é uma área da psicologia baseada na ciência, tá? Isso eu acho também muito importante a gente sempre não perder de foco isso, porque nem toda a psicologia está baseada na ciência. Muitas pessoas vão se referir à validade como uma coisa que a gente vai ser, como alguma coisa que a gente vai tentar alcançar, algo que deve ser alcançado, um fim da linha, um ponto final, assim. Mas, no entanto, não existe ponto final nessa busca, assim como não existe ponto final na ciência. A validade é algo que a gente sempre vai demonstrar. Então, não existe assim, ó, peguei um teste validado, não preciso fazer mais nada. Não, tem que demonstrar de novo essa validade. Então, muita gente me vem assim, eu queria usar tal teste, esse teste está validado. Aí não existe teste validado. Assim. Existe teste que a ciência já investigou e ele apresenta boas evidências de validade, que essa é a melhor maneira de falar. Então é adequado dizer que o teste apresenta boas evidências de validade, ou más evidências de validade, ou péssimas, enfim, mas não dizer que o teste é válido, tá? Por conta de que validade é um processo que não tem fim, a gente sempre tem que demonstrar, assim, eu peguei um teste que apresentou boas evidências de validade de outro estudo, no meu estudo, quando eu fizer outra pesquisa, eu vou tentar demonstrar a validade de novo, eu vou verificar essa validade se o teste está se comportando direitinho como esperado. Então, sempre vou demonstrando. E quando eu faço isso, eu engrosso esse corpo de evidências de validade daquele teste, daquele instrumento de medida. Né? Mas mais correto, assim, então, vou desmentir de novo essa frase anterior, não é dizer que um teste é válido, nem que um teste apresenta evidência de validade, mas que é válido ou que tem evidência de validade são as interpretações do teste. Isso é que tem validade, isso é que tem serventia. Validade é isso de serventir, servir para alguma coisa, de ter valor, né? Então, isso é que tem valor, a interpretação do teste, não é o teste em si. Né? O que tem valor é essa interpretação. O teste ele serve para fazer essas interpretações. É aquela história assim: eu não preciso ter uma furadeira em casa, eu preciso de buracos na parede, mas a furadeira em si não me serve para nada. O teste é a mesma coisa, eu não preciso ter um teste físico. Assim, o que eu preciso é saber sobre as pessoas, saber medir os traços latentes. Eu preciso da medida do traço latente, né? É claro que a furadeira é o que vai fazer o buraco e o teste é o que vai me falar sobre o traço latente, mas o importante é esse resultado, né? Não o meio. Assim, o meio é importante porque se o teste é ruim, eu não vou chegar num resultado legal, num fim legal. Né? Então, por isso que a interpretação depende do teste, mas o importante não é o teste, o importante é essa interpretação, ela que tem que ser válida, tem que ser adequada, tem que adicionar valor. E para se estabelecer, então, essa representação comportamental de que eu falei, de comportamentos representando traço latente, são necessários cuidados em 3 fases da pesquisa. A primeira é quando se elabora a teoria, e a segunda é quando se está coletando os dados, e a terceira, quando se analisa e se interpreta os resultados. Né? Então, vamos falar da teoria, de algumas dificuldades. Na teoria, nessa fase primeira da teoria, que a gente não está ainda lidando com teste diretamente, a gente tem a dificuldade de que a teoria psicológica está em estágio embrionário. A teoria psicológica é muito ruim comparado com a teoria de outras áreas. Desculpa, assim, eu sei que doeu, mas é uma verdade que tem que ser dita. Nossa teoria não tem a solidez de teorias de outras áreas. Tá? Áreas mais sólidas geram consenso entre pessoas daquela área sobre a teoria. A psicologia não é uma área que está em consenso. Por quê? Porque a gente não tem teorias sólidas. Nossa teoria é desprovida de axiomatização. A teoria psicológica não tem aqueles princípios irredutíveis e inquestionáveis assim, sobre uma teoria
tal qual as teorias da física têm, assim, tipo, a lei da gravidade é algo inquestionável, assim, que dá para questionar, em ciência tudo é questionável, mas não tem, os físicos têm consenso de que a lei da gravidade existe, né? Mas a gente não tem consensos em psicologia, em geral, né? A gente tem princípios irredutíveis e contraditórios entre diversas teorias. Esse é o nosso cenário da nossa psicologia, assim. Então, pega lá o behaviorismo, tem uma coisa assim que, tipo, tem que ter, aquilo é importante, e aí compara com a psicanálise, é um negócio completamente oposto lá, tá? Então, tipo, behaviorismo defende, vamos estudar comportamentos, psicanálise diz, vamos estudar o inconsciente que a gente não está vendo. Uma diz que a gente só vai chegar no conhecimento estudando o que a gente está vendo, outra diz que é o que não está vendo. Então, são princípios irredutíveis, contraditórios e, enfim, e mesmo dentro de uma teoria, os princípios são um pouco concatenados. A gente não sabe que A leva a B, B leva a C. A gente tem hipóteses e tal, mas não é que nem na física que uma ação gera uma reação, né? Necessariamente. A gente não tem essas coisas em psicologia. Como é que a gente vai operacionalizar construtos? Como que a gente vai formular hipóteses claras e precisas? E como é que a gente vai testar a hipótese com a teoria nesse estado, né? A teoria, na, enfim, um estado meio precário, né? Então, são grandes problemas da teoria, assim, que a gente tem que lidar. Na fase de coleta de dados, tá? O grande problema da fase de coleta de dados é a definição de grupos critério. A gente vai falar deles quando falar de validade de critério, mas o que seria um grupo de critérios? Então, se meu teste mede, se meu teste mede depressão, então eu vou pegar uma amostra de pessoas que estão deprimidas e elas têm que ter alto score de depressão, comparado a pessoas que não estão deprimidas, que vão ter um baixo score de depressão. Então, isso é o que se espera, assim, de um teste, enfim, que meça a depressão. Como é que eu vou saber se uma pessoa está deprimida? Sei lá, eu posso pegar um grupo de pessoas que faz tratamento psiquiátrico que o médico diagnosticou como deprimido, sei lá, o próprio psicólogo fez esse diagnóstico, mas será que aquele diagnóstico é preciso? Será que, enfim, será que as pessoas são internadas por depressão, justamente, enfim? Então, definir grupos critérios um problema assim da coleta de dados. Mas pessoas deprimidas, do grupo das pessoas deprimidas, tem que ter uma pontuação maior do que as não deprimidas, senão meu teste não funciona. Meu teste está medindo errado. E na parte das análises de dados, a hipótese dessa legitimidade geralmente se faz por análise fatorial, pode ser confirmatória ou pode ser exploratória. Tá? Mas a gente vai fazer análise fatorial. Esse é o teste. A análise fatorial vai exigir relações lineares ou correlações lineares, tá? Tem o problema da rotação dos eixos, que ela pode aumentar ou diminuir o número de fatores. Então, a rotação dos eixos são um problema da análise fatorial. É uma artimanha estatística que a gente usa. E alguns critérios subjetivos também são utilizados na análise fatorial. Vários critérios subjetivos, tipo o número de fatores é um critério subjetivo. Quantos fatores tem é um critério subjetivo. Então, essa é a técnica estatística que a gente usa. Tá? Por enquanto, isso pode estar grego para vocês, porque eu ainda não ensinei análise fatorial. Mas deixarei algum vídeo para vocês na descrição falando do que é análise fatorial, porque análise fatorial é a análise do psicometrista, a análise estatística que o psicometrista mais usa, justamente porque ela vai verificar diretamente a hipótese dessa relação
entre comportamento e construtos. Então, a análise fatorial é o coração da psicometria. Basicamente, então, para a gente concluir, as validades, existem diversos tipos de validades na psicologia, muitas validades. Tem muito pesquisador que gosta inventando validade, mas a grosso modo, os tipos de validade são três, tá? Todos começam com a letra C, são três letras Cs, que é validade de construto, de critério e de conteúdo. E o objetivo é que o teste tenha os três tipos de validade, tá? Assim, isso é um teste mais robusto, apresenta evidências robustas desses três tipos de validade. Validade de critério, de construto e de conteúdo. Tá? A de construto ainda é a mãe principal delas, mas a gente vai ver as três na nossa próxima aula. Então, no caso, se você gostou dessa aula, já deixa o like. Se você não gostou, enfim, fique quieto, assim, porque eu me esforcei bastante para trazer um conteúdo legal. E nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou falar desses três tipos de validade, tá? De construto, critério e conteúdo, tá? Um abração, fiquem bem e até a próxima.